Fala galera, beleza? Meu nome é Dadai Brandão e eu estou aqui para tirar algumas dúvidas acerca do kitesurf, esse assunto aí tão apaixonante. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitos alunos, após as primeiras aulas de instrução, ficavam com algumas dúvidas. E aí vai ficar gravado agora para que os alunos tenham acesso, caso queiram relembrar do que foi dito. E também tem muitos amigos e muitos curiosos que me fazem várias perguntas acerca do kitesurf. E eu vou aproveitar esse espaço para responder essas perguntas que diariamente chegam a mim, através desses amigos, dos curiosos, e aí vai ficar exposto aqui, sempre que alguém tiver dúvida, pá! Eu pratico kitesurf já tem mais ou menos uns 10 anos, sou instrutor há uns 8 anos ou 7 anos, por aí, aqui em São Luís do Maranhão. E aí, a cada ano, a minha média de alunos está sendo mais ou menos aí entre uns 50 alunos, 60 alunos. Então, tem alguma experiência e alguma coisa aí para passar, com certeza, para vocês. O kitesurf, para quem não sabe, é um esporte praticado no mar ou em lagoas. E você é puxado pelo vento através de uma pipa gigante e uma prancha no qual a gente encaixa o pé e é puxado por essa pipa. Então vamos iniciar com as dúvidas. São dúvidas frequentes que os meus alunos têm e as pessoas, os amigos que estão sempre me perguntando coisas básicas sobre o kitesurf, básicas para mim, que já estou no meio, mas às vezes a pessoa que não tem o conhecimento do esporte fica com umas dúvidas que são bem curiosas. Vamos começar por elas. Uma das primeiras perguntas que sempre me fazem, tanto os alunos quanto os meus amigos, há a possibilidade de eu ser levado para alto mar, ou seja, eu ser arrastado lá para o fundo, lá para onde ficam os navios e não conseguir voltar? Essa é a nossa primeira dúvida. E eu já vou riscar aqui dizendo que não há essa possibilidade. Por quê? Porque a barra, o kitesurf, ele funciona mais ou menos como a direção de uma moto. Se você quer ir para a direita, você vira para a direita. Se você quer ir para a esquerda, você vira para a esquerda. Ou seja, você escolhe a direção que quer ir. Se você quer ir para o fundo, você direciona a pipa virada para o fundo. Se você quer ir para o seco, para a beira, você direciona a pipa para a beira. É uma relação muito direta. A não ser que esta pipa caia. E aí vai vir agora a próxima dúvida. Beleza, Dadai. E se a pipa cair na água e começar a me puxar para o fundo? Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Porém, é muito simples redecolar essa pipa. E isso se aprende durante o processo do curso. Ou seja, redecolar essa pipa não é tão complexo. Mas vamos supor que a pipa caiu na água e ela não redecolou de jeito nenhum. Acontece? Pode acontecer. Beleza, ela não redecolou, o que fazer? Existe um procedimento chamado de self-rescue, quer dizer, auto-resgate. É um procedimento no qual você vai puxar uma linha, enrolar a barra até chegar na pipa. E ao pegar essa pipa, você faz um barquinho com ela, apontando para o seco, de forma que devagarzinho você vai parar na beira. Ou seja, ainda que a pipa caia na água, existe um procedimento que você pode fazer para que chegue até a beira. Ou seja, então, resumindo, não tem possibilidade de você ir para o fundo sem querer. Você só vai se você não conhecer as técnicas necessárias para poder voltar. E que são muito simples. Há a possibilidade de eu ser arrastado na areia? Há a possibilidade. Por incrível que pareça, 80 a 90% dos acidentes de kitesurf, eles na verdade acontecem aonde? Na areia. As pessoas têm medo de entrar na água e do mar e tal, mas a verdade é que a grande maioria dos acidentes de kite acontecem na areia. Então é na areia que eu tenho que tomar cuidado. Beleza, mas em que situações isso pode acontecer? Isso só acontece quando o iniciante ou kitesurfista ele não tem domínio da pipa, ou seja, ele não aprendeu a controlar bem essa pipa. É por isso que durante o curso você tem que começar com uma pipa bem pequenininha, aí controlou, vai passando para uma pipa maior, vai controlando bem, vai passando para o maior, até chegar ao seu tamanho.
justamente para saber o que fazer nesses momentos de emergência que podem surgir. Então, você pode ser arrastado na areia? Pode. Porém, só há chance de você ser arrastado na areia se você não aprendeu os procedimentos corretos de controle da pipa. A pipa pode me fazer voar? Ou seja, eu estou aqui controlando ela e de repente vem um vento forte e me leva para cima. Há essa possibilidade? Tem até um vídeo na internet aí que viralizou, do Cássio, que começa a voar e tal. Então, há essa possibilidade? Não há essa possibilidade. Por quê? O campeão mundial de altura, que a altura é mais ou menos entre 25 e 30 metros, é o recorde mundial, é um cara que treinou a vida inteira para isso, em condições adequadas, em ventos muito fortes, em locais que tenham onda para ajudar a pular, ou seja, a condição muito propícia, um kite propício e muito treinamento, o cara consegue subir a essa altura. Ou seja, um iniciante não vai conseguir nunca fazer com que a pipa, por exemplo, suba, você consiga subir a mais de 5 metros, um exemplo. Não há essa possibilidade. Então tem que ter muito treinamento para isso acontecer. Então não há isso de o vento chegar, levantar a pipa, subir. E essa possibilidade, ela não pode ocorrer. A não ser que você treine muitos anos para isso e use técnicas específicas para isso. Mas beleza, ela pode te tirar um pouco do chão? Pode. Por um erro de comando, ela pode tirar um pouco do chão, 1 metro, às vezes 2 metros, e fazer com que você se machuque? Pode. É por isso que você tem que fazer o curso para aprender a controlar a pipa. Dadai, eu preciso saber nadar para praticar o kitesurf? Acreditem se quiser, mas tem pessoas que querem fazer o curso sem saber nadar. Não há essa possibilidade. Ah, mas eu tenho que ser um excelente nadador? Não, você não precisa ser um excelente nadador, nem nadar muito bem. Porque, na verdade, a gente nem aconselha que você nade numa situação de emergência, porque existem outros procedimentos mais adequados. Então, eu preciso de um pouco de intimidade com a água. Pelo menos ali um cachorrinho, saber flutuar, porque a gente, mesmo usando colete e um trapézio, né, que é um cinto que a gente utiliza aqui, flutua, mas você tem que ter essa tranquilidade de pelo menos saber boiar. Não precisa ser um nadador profissional, mas ter essa tranquilidade dentro da água é muito importante. Então a pergunta que eu faço para o aluno é assim: se te jogarem numa piscina funda, tu morre afogado? Se a resposta for não, então você pode praticar o kitesurf. Se a resposta for sim, então vá primeiro praticar natação e depois fazer o kitesurf. Professor, se eu pegar uma rajada de vento, estou aqui com minha pipa, beleza, aqui na areia, e de repente vem um ventão e começar a me arrastar. Bom, em São Luís não há essa possibilidade. Por isso que São Luís, na minha opinião, é um dos melhores locais para se aprender a velejar. Porque o vento aqui ele não é tão forte assim. E o número de acidentes, consequentemente, ele é baixo. Porque em locais que o vento é muito forte, o número de acidentes aumenta. Então, em São Luís isso não acontece. Não acontece, por exemplo, tu tá aqui com um vento de 30 km por hora e de repente o vento passar a ser 40 km por hora. Isso não há possibilidade. O que acontece é uma variação pequena. Por exemplo, tu está aqui com 30 km por hora e de repente ele vai a 33, 32, 34. É uma variação muito pequena, a ponto de que você, muitas vezes, o iniciante nem percebe essa variação. Então, não há possibilidade dentro de São Luís de você pegar uma rajada de vento e ser arrastado devido a essa rajada. O que pode acontecer é você ser arrastado devido a um erro de comando. Aí é uma coisa técnica, mas não que a natureza chegou. Agora, tem locais, por exemplo, Preá, no Ceará, em que o vento é muito forte e muito rajado. Aí a possibilidade de ter essas rajadas repentinas ela é muito maior. E se eu perder a prancha? Ela vai para o fundo do mar, ela vai para o seco, o que acontece? Existe um procedimento chamado de Superman, que é ensinado durante o curso para que você consiga recuperar essa prancha.
ela não tem uma cordinha que segura no pé da pessoa, que nem o surf? Não é, existe. Existe essa cordinha que a gente chama de leash, né? Mas não é recomendado. Eu, pelo menos, não recomendo, porque o índice de acidente usando esse tipo de material é muito grande. O índice de traumatismo craniano é muito grande. Porque quando você cai, às vezes você é arremessado pela pipa para frente. Então essa cordinha ela pode esticar e no final, quando chegar no limite dela, ela estilinga e vai aonde? Normalmente na cabeça do atleta. A partir de qual idade ou até que idade eu posso praticar o kitesurf? Bom, não tem uma regra, mas eu acredito que a partir de 9 anos, e aí a gente tem que avaliar a criança, o desenvolvimento da criança, em que estágio ela está, mas normalmente a partir de 9 anos é uma idade boa para começar. Lógico que com autorização dos pais, os pais acompanhando. Eu normalmente só dou aula para criança em que o pai já é velejador, porque eu sei que após o curso o pai vai poder acompanhar essa criança. Até que idade? Não tem limite. Já tive alunos de 60 anos, já tive alunos de 70 anos e que aprenderam a velejar e velejam bem. Então não há limite de idade. O kitesurf é um esporte caro? Bom, aí depende. Aí nós vamos ter que fazer um comparativo. Em geral, você vai gastar para aprender a velejar, ou seja, num curso, você vai gastar mais ou menos entre R$ 1.200 a R$ 2.000. É mais ou menos isso, isso vai variar de estado, de escola, de instrutor, mas é mais ou menos essa média. E o equipamento você vai gastar mais ou menos entre 5 a 15 mil reais. 5 mil, 6 mil material usado, e se for novo e de primeira qualidade, tudo do bom e do melhor, você vai gastar mais ou menos uns 15 mil reais. Agora, por que aparentemente é um esporte caro? Porque é um investimento inicial muito alto. Porque após adquirir esse material, você vai passar aí 5 anos sem gastar nenhum dinheiro com o material. E ele dura 5 anos, se você tiver cuidado, lógico, tranquilamente. Então, é um esporte que o investimento inicial é alto, mas também depois não tem mais tanto investimento. O mar está aí, está livre para todos, é só aproveitar o vento, o mar e a praia. O curso de kitesurf tem mais ou menos entre 10 e 15 horas. Eu trabalho com 12 horas. No mínimo, caso a pessoa precise de mais, a gente reavalia e renegocia. Mas em geral é isso, entre 10 e 15 horas de aula. Cada aula, pergunta muito isso, cada aula dura quanto tempo? Tem alunos que aguentam 2 horas de aula, tem alunos que aguentam só 1h30, mas a maioria faz entre 1 hora e 1h30 de aula por dia, né? Então são 10 a 12 horas de aula para que você consiga velejar sozinho. Algumas pessoas precisam de mais, algumas pessoas precisam de mais, assim como todo esporte. Alguns aprendem um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento. Às vezes a pessoa aprende, mas ainda tem receio, então ela quer um pouquinho mais de acompanhamento. Então aí vai variando de atleta, de aluno para aluno, de atleta para atleta. Para praticar o kitesurf, eu preciso saber surfar? Não, não precisa saber surfar. E não tem nada a ver o aprendizado do kite com o surf. A grande maioria, 95% dos meus alunos nunca surfaram e nunca praticaram um esporte que tenha prancha e nem esportes de água. Então, não é uma regra. Lógico que se você já surfa, é um facilitador, né? Vai te ajudar com relação ao equilíbrio. Mas a grande verdade é que o equilíbrio no kitesurf depende muito do teu controle da vela, do teu controle dessa pipa, né, desse kite. Então, quando você aprende a controlar essa pipa com qualidade, ela vai te ajudar a se equilibrar em cima da prancha, ou seja, não é só o teu equilíbrio. Então, a pipa te ajuda a fazer esse contrabalanço e você se equilibra de forma muito mais tranquila e natural em cima da prancha. Então, galera, essas foram as dúvidas que, em geral, aparecem, tanto dos meus alunos quanto de amigos ou de curiosos. Caso você tenha uma outra dúvida, pode postar aí nos comentários ou falar comigo no privado, que eu terei o prazer de responder. Valeu?
Até a próxima!